Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Hoje estamos aqui. Meu nome é Cristina Moreira Marques. Eu tenho uma carreira em tecnologia com um pouquinho mais de 30 anos. E hoje eu tenho uma empresa, a Trid, de consultoria, e também leciono em pós-graduações e MBAs em algumas universidades em São Paulo. E hoje a gente vai falar de algo que é muito importante. A questão de dados nas questões de ESG. O propósito mesmo de dados nas questões ESG. E como a gente faz isso? E para isso, a gente vai contar aqui com duas pessoas incríveis, a Ana Paula e a Paula, para falar com a gente de alguns projetos e falar de um caso fantástico de ESG voltado à educação. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar primeiro um ponto muito importante. Ontem, enquanto eu me preparava para vir aqui para a DWX, que está um fantástico evento de dados e essa questão relacionada à formação das pessoas e à falta de mão de obra. A falta de mão de obra é um problema tão incrível e é tão recorrente, não importa o estado que eu passe. O impressionante disso é que as pessoas reclamam muito que não tem trabalho, que faltam postos de trabalho. A Brascom, a Sociedade Brasileira de Software, ela diz que falta não sei quantos mil devs, ou seja, está chegando quase no 1 milhão de devs que faltam no mercado brasileiro. Quando a gente começa a falar não só de tecnologia, mas a gente fala um pouquinho mais para frente, de outras frentes, a gente vê também que não só na área de tecnologia, mas também em várias áreas. Eu fiquei impressionada ontem com o jornal local, eles dizendo que as portas estão abertas nas empresas, as vagas estão lá, mas não tem pessoas para que recoloquem essas vagas, não tem pessoas habilitadas para trabalhar. E um dos pontos importantes sobre isso, a gente vai falar aqui no projeto com a Ana. A Ana trabalha no Instituto JF, em São Paulo, e vocês vão entender um pouquinho do que eles estão fazendo por lá. E a gente vai entender também a importância dos dados e, mais do que isso, o que a inteligência artificial pode fazer para apoiar tudo isso. Claro que a gente fala muito de onde estão as pessoas necessitando emprego e onde estão os empregos, né, onde estão, e fazer esse cruzamento. Isso é um ponto. No caso da Ana Paula, é dentro de uma empresa, e é um super exemplo. E esse exemplo é algo que, para a gente, pode ser replicado em cada uma das empresas que nós trabalhamos. Tá? Ana Paula, por favor, com você. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada aqui. A gente vai falar um pouquinho do Instituto JF. O Instituto JF é um centro de educação para os negócios. A gente trabalha lá na educação, na formação de ensino fundamental 2, ensino médio, com foco total em criar tocadores de negócio e no ensino médio para criar desenvolvedores, que é um dos grandes problemas da TI. A gente tem um trabalho não só junto com aquele aluno que está dentro das nossas escolas, mas com toda a questão familiar. Uma coisa que a gente viu na palestra anterior, que é ajudar as pessoas, né? Então, a escola entende e o Instituto entende que para a gente ter bons profissionais, bons alunos, a gente precisa cuidar da família desse aluno. Então, a gente trabalha tanto a família quanto a escola e tanto no crescimento das pessoas dentro do grupo. A gente tem vários projetos, como projetos de formação contínua, que vai fazer com que aquele colaborador entenda que cada vez mais capacitado, melhor ele vai estar pronto para as próximas frentes dele de trabalho. E a gente entende que toda essa formação é sempre. Então, a gente começa desde o início, lá no 6º ano, e vai trabalhando toda essa bagagem de educação durante toda a vida do aluno e do colaborador dentro do grupo. E como que a TI chegou, né? Como que a gente chegou lá dentro do Instituto e o que a gente faz dentro do Instituto. Quando a gente chegou dentro do Instituto em 2020, foi por uma dor do presidente e a gente entendeu que para sanar essa dor, a gente precisava de dados.
e a gente não tinha nada. O Instituto tinha uma educação totalmente disruptiva, baseada em prática, baseada em projetos, mas tudo muito analógico, tudo em planilha, tudo totalmente descentralizado. E a gente precisava juntar esses dados num único, né, repositório, trabalhar esses dados para chegar no que o presidente queria, que é como eu entendo a jornada desse meu aluno, como que eu faço para poder ajudar ele a crescer cada vez mais dentro da empresa. E como eu faço para poder selecionar melhor esse candidato para que seja o objetivo do que eu quero, um tocador de negócio, um desenvolvedor ou um auxiliar de veterinária. Então, a gente precisava trabalhar tudo isso para chegar ao resultado que daria o caminho para a gente estar trabalhando melhor a pessoa e não perder essas pessoas durante o processo. Porque um processo de aprendizado, ele é caro e a gente precisa saber onde a gente está investindo. Então, a gente fez toda a coleta de dados, a gente montou todos os processos dentro da escola, do instituto, e agora a gente está trabalhando nessa parte de trazer essa informação através do Data Lake House, que a gente está montando agora. E a gente vai trazer o quê? Toda essa informação e o que isso beneficia lá na frente, né? Eu vou ter um perfil mais adequado e eu não perco pessoas no meio do caminho. Isso pode ser aplicado em qualquer processo, não só dentro da escola, mas também dentro dos negócios, para eu poder estar descobrindo talentos. Então, a gente está nessa busca de trazer todos esses processos, canalizar, colocar os dados organizados e gerar informação. A gente tem um outro projeto que está rodando esse ano, que é justamente de IA no ensino adaptativo, que é como a gente está com essa base de dados muito completa, a gente consegue ajudar as pessoas a sanar suas dificuldades. Então, a gente trabalha todo o aprendizado dele, entende aonde estão os gaps e aí a gente faz a sugestão de material para ele estar estudando e, né, colhendo, unindo esses gaps, não tendo mais e melhorando o ensino. Então, a gente está num projeto e o que é legal de tudo isso? Tudo que está sendo feito aqui são a 4 mãos de pessoal de mercado, analista de mercado e analistas que estão dentro da escola. Dentro da equipe, 50% são alunos do 3º ano do ensino médio ou formados que estão ali desenvolvendo os próprios sistemas e os próprios processos. E a gente está aí com um trabalho muito grande de estar cada vez mais formando pessoas para contribuir na empresa como um todo, contribuir com esse mercado de TI. E aí, nosso projeto para 2026 é finalizar tudo isso, jogar isso mais externo para que a gente consiga, então, ter a trajetória liberada para todo mundo e auxiliar a gestão nas decisões para melhorar o empenho desse aluno. E é isso, né? Então, assim, o Instituto está ali para poder estar apoiando. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no site, porque eu acho que é um trabalho que toda empresa grande poderia fazer. A gente entende que a educação precisa ser da empresa e não só depender do governo, porque a gente precisa de uma educação qualificada naquilo que a gente espera. Então, a gente tem que ter o papel fundamental como empresa na formação do que a gente espera e não só ficar esperando de governos e tudo mais. Então, esse trabalho dentro do Instituto é super importante para a gente mudar a educação, colocar na prática e trazer uma outra realidade para toda a família. Falando nessa realidade, a gente tem, então, um papel fundamental, pode passar, que é trazer uma melhoria financeira para a família. Quando eu coloco um aluno desse trabalhando, fazendo todo o contexto, eu melhoro a qualidade financeira da família, eu ajudo todo o processo da família a se reestruturar, a estudar, e é muito engraçado. Quando a gente está lá, o pai resolve estudar, o vizinho quer fazer também, então a gente começa a mudar a pessoa, a família, a comunidade, e é assim, de poucos em poucos, que a gente vai fazendo com que a educação no Brasil seja eficiente, eficaz, de qualidade, para poder sanar essas vagas aí, que tem muitas abertas, e a gente não tem qualificação para entrar. Isso?
Ah, tá. E aí a gente tem os números que são bem importantes para a gente, que é que aumento da renda, então a gente tem aí um aumento da renda per capita, né, dos nossos alunos, a gente tem mais de 1.200 alunos dentro do contexto da escola, 81 trabalhando do crescimento familiar e 84 dos nossos alunos formados dentro do nosso grupo. Então, assim, a gente está levando a educação, gerando colaboradores de qualidade e melhorando a vida de uma família, de uma comunidade e de toda uma estrutura. É isso que a gente faz lá no Instituto. Uau! Que inspirador, não, gente? É fantástico. Eu tive a oportunidade de visitar o Instituto. Além disso que a Ana Paula está dizendo, é um lugar lindo, confortável, parece de primeiro mundo, com alimentação de família, para a família também, alimentação para os alunos e de qualidade. É incrível, é fantástico o trabalho. E uma coisa que eu vejo que é muito importante é que, quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando também de ESG. A gente está falando, né, do environment, do social e do governance, né? Ou seja, a gente está falando de tudo que é a questão relacionada à governança, a questão social e a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade aqui, onde a gente diz, é a questão relacionada à educação, à melhoria da renda da família, que é uma coisa realmente que faz a diferença, porque quando a gente olha, né, uma frente de atuação dessa, que é fantástica, a gente vê que muda a vida das pessoas. Quando a gente fala em melhores condições de educação, a gente não está falando só da vida daquele indivíduo, a gente está falando da vida daquela família, né? Então, para a gente, quando a gente fala da questão relacionada à ESG, a gente fala a questão relacionada também aos ODS, né? Aos Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU, do Pacto 2030. E esses objetivos a gente acaba endereçando em vários pontos aqui. E aí eu gostaria de perguntar, tanto para a Ana Paula quanto para a Ana, o quanto, né, e o quão importante é a questão de endereçar esses ODS dentro, por exemplo, do Instituto JF, quais os objetivos de desenvolvimento sustentável que vocês endereçam e hoje, né, qual que é a importância para o Instituto endereçar esses objetivos? Bom, a gente entende que uma pessoa, a gente tem uma missão, né, que é educação, família, trabalho gera prosperidade. Então, a gente trabalha nessa linha para que a gente consiga estar dentro de uma pessoa feliz, né? E aí é isso. Quando eu penso nas ODS, eu penso o quê? Pessoas felizes. E aí, se a gente usa aquelas lá, o resultado é a pessoa feliz. Então, a gente trabalha muito com isso. Então, a gente trabalha com educação, uma educação junto com uma família, então, que é toda a base que a gente precisa para crescer cada vez mais. Um trabalho, porque a gente precisa de trabalho, a gente precisa de dinheiro e isso gera prosperidade. Então, assim, toda essa missão, ela é baseada em tudo que a gente entende que a gente pode estar usando da ODS dentro, que é trabalho, educação, prosperidade, que é o que a gente espera da desigualdade, diminuir a desigualdade. Então, é dentro desse conceito que a gente trabalha as nossas ODS. Nossa, Ana, muito obrigada. E para vocês verem, né, que a questão de governança, elas impactam diretamente também na questão lá do última linha de balanço das empresas, né? Então, hoje, se eu perguntar para você, para recolocar uma pessoa lá na empresa, utilizando recursos que são formados no JF, que é de âmbito nacional, em média, quanto tempo leva para recolocar uma pessoa que a gente sabe que no mercado, para identificar no mercado um especialista em veterinária, um técnico de veterinária, levaria pelo menos 90 dias. Quanto tempo no Instituto hoje? Como a gente trabalha aí com uma base, né, já trabalhando essa questão de ter a carreira do nosso colaborador, fazer com que ele entenda que a carreira dele
ele tem, não depende das pessoas, mas depende dele no crescimento, de estar fazendo curso, se especializando, a gente faz com que ele seja o protagonista do momento dele. Então, assim, se eu quero chegar ao tal lugar, se eu quero aquela carreira, eu tenho aonde estudar através das plataformas e aí eu começo a ser protagonista da minha vida. E esse é o objetivo nosso. Então, com isso, a gente já prepara antes da vaga. Então, assim, a gente começa a trabalhar as pessoas assim, eu quero ser um operador de máquina. O que eu tenho que fazer? Você tem esses cursos que estão disponíveis para você, você tem que fazer essa trilha. E aí você está lá pronto. Na hora que a vaga chegar, você já está pronto para essa vaga e aí você consegue fazer a coisa girar internamente. Quer dizer, você está investindo em quem está trabalhando com você. Esse eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que fazer. Tem que investir antes e não depois que o colaborador quer sair ou quer fazer fora. Então, o investimento dentro da própria instituição faz com que a gente realoque muito rápido por conta do investimento na educação que tem dentro do Instituto. Excelente. E, Ana, ainda aproveitando o gancho da questão do Instituto, com quantos anos um menino pode entrar lá? Ou a partir de que série um menino pode entrar? Ele pode se inscrever no Instituto, né? Para começar o desenvolvimento? Tá. A gente tem um processo de admissão onde a gente tenta aí mapear perfis. Então, a gente tem um processo muito sério em termos do perfil que a gente quer. E aí a gente tem uma entrada no 6º ano, que é o Ensino Fundamental 2, que a gente faz todo um processo até o ensino médio, formando ele administrativo. E a gente tem um outro processo, que é o ensino médio, para desenvolvedor e para técnico veterinário. Então, a gente tem 2 processos que rodam. São processos que vão baseado, no caso do tocador de negócio, que a gente chama, em PIs. Então, a gente quer entender quem é esse perfil e, por isso, é importante toda essa trajetória de dados, que aí a gente consegue entender quem chegou lá na frente, quem hoje já está como supervisor, qual foi o perfil dele no PI, o que eu tenho que esperar desse candidato para poder chegar aos cargos que eu quero, que a empresa quer que ele chegue. Então, todo esse movimento de trazer os dados e estudar os dados são importantes para me ajudar no processo de admissão, porque muitas vezes, se a gente vai com notas, a gente perde muito talento. E, às vezes, né, hoje a gente vai por uma coisa mais de nota, mas nosso objetivo é chegar a usar só o perfil para entrar, porque é ali que a gente vai identificar quem realmente a empresa precisa para tocar o negócio lá na frente. Excelente. Obrigada, Ana Paula. E, gente, falando em sustentabilidade, falando de ODSs, a gente não pode esquecer que a gente tem uma empresa para tocar, né? E essa empresa, ela depende, seus acionistas dependem também de lucratividade, é óbvio, né? E, para isso, a gente vai trazer aqui alguns números, que são incríveis, esses números, falando sobre a questão do Great Place to Work, tá? Os melhores lugares para se trabalhar. E as empresas que estão conectadas no GPTW, eles são empresas que elas sim estão conectadas não só com o propósito da empresa, de geração de riqueza para os seus acionistas, para os seus empreendedores, mas também para a questão da sociedade, né? E, claro, né, quem não quer trabalhar numa empresa que seja uma empresa dos sonhos, que seja uma empresa que realmente as pessoas se interessem por ela e pelo que ela também devolve para a sociedade, né? Então, o Great Place to Work está aí e a gente vai ter a Paula falando aqui um pouco. Por favor, Paula, se apresenta e conta para a gente como que é o seu trabalho lá, suportando a GPTW, por favor. Tá bom. Boa tarde a todos. Além de consultora na GPTW, eu também tenho uma consultoria que faz treinamento e mentoria para líderes de tecnologia e também faço parte aqui da MCIO como as minhas colegas. Então, fazendo tudo junto e misturado, a gente tem um repertório maior e é bem desafiante, né? Então, lá na GPTW, as empresas passam por uma jornada e os colaboradores respondem à pesquisa e, enfim, para sair o resultado, ali depende de uma amostragem mínima e da porcentagem de favorabilidade que aquela empresa conseguiu, né? Mas o mais legal de tudo isso que vocês estão vendo aí no slide é que a gente consegue medir também ações de ESG. No começo do ano, a gente fez uma
uma pesquisa de tendências de trabalho, agora de gestão de pessoas, para 2025, e saíram esses números aí. Teve respondentes não só das que já são certificadas e premiadas, mas de outras empresas que quiseram participar também. E esses números são bastante interessantes porque mostram que nem todas as empresas estão preparadas para ESG, seja para investir em educação, como no caso da ANA, seja para investir em redução de custos na cadeia de logística, para investimento de produto, de sistemas, etc. Então, traz para a gente que as empresas ou não estão preparadas, ou não estão olhando para isso, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que acontece bastante. Então, vejam ali, poucas empresas que têm, então, esses programas estruturados, apenas 14%. Tem outras empresas que já fazem algumas ações que não sabem nem que são ESG, tem práticas não organizadas. Então, já é um bom ponto de começo, pegar essas ações, colocar fazer um diagnóstico, colocar num relatório, para ir entendendo como pode entrar no relatório de sustentabilidade, ESG, aderir aos ODS do Pacto Global também. E, às vezes, até fazer parcerias, Então, se a minha empresa não tem um grande projeto, mas eu posso ajudar uma comunidade, eu posso ajudar um instituto, eu posso ajudar alguém que já está fazendo alguma coisa, também é bem interessante. Legal, Paula, muito obrigada. Então, a gente nota que existe aí uma questão relacionada a uma dificuldade ainda das empresas encontrarem o ponto de equilíbrio de o quanto se dedicar a essa pauta de ESG no Brasil, E sobre isso, gostaria de fazer a pergunta para vocês duas. Como que na empresa de vocês, se a gente olha aí que somente 14% olha a pauta de ESG de uma maneira estruturada, fazer parte de uma pauta estruturada, como que é isso? O que é fazer parte dessa pauta estruturada e como vocês prestam esse reporting, esse de acordo para a empresa, como que vocês fazem isso? É de uma maneira mensal, bimensal, trimestral, tenha os resultados esperados, como que é? Cris, primeiro as empresas precisam entender que fazer isso não é só um assunto da moda, não é só o hype do momento, Mas que traz uma vantagem competitiva, aumenta a reputação da marca. Então, quando a gente vai falar com a alta liderança, a gente tem que trazer esses pontos para que eles entendam que não é só mais uma ação de RH, não é só mais uma ação para... de moda mesmo, De tempos em tempos fala-se muito de algumas siglas. Então, entendendo que fazendo essas ações vai reduzir resíduos, vai melhorar a cadeia de logística, vai fazer reciclagem, vai olhar para a energia. Energia é um assunto assim, super importante e sensível agora, A gente falando muito de dados aqui nesse evento. Então, quanto maior o data center, mais vai precisar de energia. E da onde vai vir essa energia? Hoje a gente não tem nenhum gerador de tanta energia assim para suportar tudo isso. E a gente está falando aqui de empresas de tecnologia. Fala-se, inclusive, em começar opções de energia nuclear. Então, olha até onde vai. Então, quando a gente traz os benefícios, os ganhos e a marca, a reputação da empresa, o quanto que ela vai ter visibilidade nisso, aí a alta liderança começa a olhar e a estruturar. Mesmo assim, na nossa pesquisa ali, nem todo mundo dedicou orçamento, Mas acho que agora vai começar a pipocar talvez um pouco mais por conta dessa questão de energia que eles vão precisar para olhar o data center. E aí vai ver que ESG e os pactos, os ODS ali do pacto, não é só isso. Tem outras coisas que têm um ganho ali colateral, Então, se eu estou capacitando as pessoas para isso, se eu estou ajudando a comunidade, então começa a fazer parte ali da agenda do dia a dia de uma maneira um pouco mais fácil. A gente nasceu dentro de um ESG, Então é um pouquinho diferente, porque a gente já vem, a própria proposta da ODS de educação, de trazer educação, de melhorar o ensino, de melhorar a renda das pessoas que estão ali com a gente. Então a gente já está dentro de um propósito. Qual que é o nosso propósito? É ver quantos que a gente consegue chegar até o final, quantos que a gente está
criando carreira dentro do grupo. Então a gente faz um outro trabalho um pouco mais, as nossas metas são um pouco mais longas, porque o ensino ele é a longo prazo. Então, se eu começo aqui com um menino de 12 anos, meu resultado vai ser 7, 8 anos lá para frente. Então, as nossas metas são um pouco diferentes e aí a gente vai acompanhando quem chegou, onde está e quanto está, para a gente poder saber o que a gente pode melhorar no processo para poder ter mais crianças dentro do nosso contexto. Nossa, maravilhoso. Obrigada, Ana Paula. E me diz, meninas, como essa questão de fazer benchmarking, né? Como que as empresas, elas olham os outros, mesmo que seja concorrência, né? Porque, na verdade, algumas empresas aqui, elas acabam sendo concorrentes para fazer esse benchmarking. E como hoje, né, a importância desse benchmarking acaba realmente sendo um diferencial para vocês? A gente descobriu que no Brasil ainda não tem muita referência, tem muita coisa de ESG, muita coisa mapeada, mas não tem ainda muita coisa que use IA para esta finalidade, né? Então, não temos uma ferramenta específica, as IAs estão começando a ser treinadas, alimentadas com os dados, né? A gente falou aí tanto de dado, então não tem dado de ESG lá dentro. Então, a maioria das empresas no Brasil está nesse processo de começar essa alimentação com esse tipo de informação. Mas lá no Vale do Silício já tem bastante coisa acontecendo, né? Então, empresas como a Google, tem também Unilever, Walmart, enfim, não só ali do Vale, mas Estados Unidos tem bastante coisa em andamento sobre isso e provam ali nos seus relatórios financeiros, no final das contas é isso que a empresa está olhando, né? Diminuições de 20% a 30% com economia de água, tratamento de água, de energia, da sua cadeia de logística, cadeia de entrega, reciclagem e etc., né? Então, a gente ainda se espelha em modelos lá de fora. Aqui ainda não tem muita coisa, né? Espero que depois a gente volte para contar já com outros cases do Brasil, né? Mas, quem sabe por enquanto, ano que a gente vem, copia. né? Por enquanto, a gente copia lá de fora. Perfeito. Muito obrigada. Eu acho que a gente está nessa hype de IA, mas ainda tem muita coisa para fazer antes, né? Acho que tudo que a gente ouviu aí foi isso. A gente ainda está na maturidade dos dados e IA dentro de um contexto não só da educação, principalmente na educação a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, porque o professor se sente muito sensível com o IA perto. Então a gente tem que entender, mostrar para eles que o que a gente está fazendo dentro de tecnologia e com o IA é para ajudá-lo a ter a melhor performance, não para substituí-lo. A gente tem uma questão muito sensível com essa questão de IA dentro das escolas, porque pode vir a ser um grande problema na cabeça de alguns professores e a gente precisa trabalhar isso para a gente trazer essa visão. IA vai contribuir com eles e não substituí-los. Maravilhoso. Eu acho que essa mensagem, né? Porque depois de 2 dias já, né, chegando já no final do evento, depois de 2 dias de tudo que a gente viu aqui, tanto aqui na plenária quanto aqui nas trilhas, é tão importante, né, essa questão não só de dados, inteligência artificial, mas das humanidades, né? A gente falou muito aqui um pouco antes aqui a Marilena falou para a gente aqui sobre a questão da saúde mental, né, e da importância disso tudo. A gente não pode esquecer das humanidades, né? E quando a gente fala dessas humanidades, a gente traz muito sobre a questão também de que a IA vai substituir a gente? Vai substituir aqui esse olho no olho? Vai substituir o que a gente está fazendo aqui? Talvez sim, talvez eu tenha aqui um gêmeo digital aqui, talvez eu tenha um avatar aqui holográfico, lindo, maravilhoso, lindíssima. Pode ser que sim, a gente tenha. Mas enquanto isso, a gente tem que aproveitar e trabalhar mão a mão, ombro a ombro, com a inteligência artificial e dados. E meninas, uma última mensagem, 30 segundinhos, para falar sobre um pouco desafio. A gente viu que um dos desafios, como a Ana Paula falou, realmente é essa questão da barreira com o professor. Mas quando eu levo para a empresa, né? Qual que é o desafio da empresa, na real? Um direto, assim, 20 segundos. A empresa entender qual é a dor dela e não a tecnologia que ela vai usar. Acho que esse é o grande diferencial que a gente tem. A gente tem que trabalhar na dor do cliente e não no que a gente vai usar. Hype passa, dor não passa, se a gente não cuidar. Então, na empresa, em todos os lugares, a gente tem que estar trabalhando muito mais com isso do que pensando em tecnologia. Maravilhoso. Muito obrigada. Excelente mensagem final.
Paula? E para mim, eu entendo que tem que começar a olhar mais para frente, né? Acho que as empresas, muitos líderes estão olhando só para o seu resultado financeiro, para suas metas do ano, quando tem metas, né? E olhando assim muito a curto prazo. Aqui a gente está falando evento de médio, longo prazo, e isso está mudando a toda hora. Então, começar a pensar qual é o impacto realmente que eu vou causar o meu produto na sociedade, né? A capacitação das minhas pessoas na sociedade, o que eu vou deixar na sociedade? A minha empresa vai sobreviver nesse tempo, né? O que eu preciso fazer? E isso envolve pessoas e muitas dessas ações que a gente está falando aqui agora, né? Então, sobreviver não é só uma questão de tecnologia e orçamento, né? Mas o que as pessoas vão fazer, como é que elas vão contribuir e realmente pensar lá na frente. Se teu líder não está olhando, abre o olhinho dele, né? Se a tua empresa não está olhando, sai daqui e fala, olha, a gente precisa olhar para uma coisa diferente a partir de agora, né? Então, muitas vezes, isso não vai vir de cima, Cris. A gente vai ter que levar, né, para os lados, de baixo para cima, para fazer esses alertas aí. De todo mundo, né? Todo isso mundo tem mesmo. que fazer seu dever de casa para a gente poder chegar num resultado final. Infelizmente, não espere que venha da alta liderança, porque às vezes não vai vir, né? Então, e geralmente não vem. Geralmente não vem. Porque né? a dor, né, vem de realmente quem está trabalhando nas linhas de frente, né? Isso. Então, vai vir esse alerta de quem está aqui, de quem está nos eventos, de quem está se informando. E veja aqui, né, nós que estamos aqui, né, não sei, posso estar errada, mas de repente não tem nenhum presidente de uma super, hiper, mega empresa sentado aqui. Então, a gente tem que ir levar a mensagem, o alerta, o perigo, o risco e etc. para começar a fazer disso, né? Então... Excelente. Gente, obrigada. Quero agradecer aqui a Paula e a Ana Paula. Gente, muito obrigada. E, bom, a gente está aqui um pouco para perguntas, né? Acho que a gente tem aí 5 minutinhos para perguntas, né? Alguma pergunta? Boa tarde, meninas. Meu nome é Rafael. Eu moro aqui em São José, cidade vizinha aqui de Florianópolis. Sou empreendedor de uma empresa de BPO financeiro, né, uma microempresa. E a minha pergunta é como começar a implementar essas políticas de ESG, de sustentabilidade dentro de uma microempresa. Tem ações pequenas que você pode ir fazendo no dia a dia, né? Se você abrir lá o site onde tem as ODSs do Pacto, você vai ver pequenas ações que você não precisa ser uma multinacional para fazer, né? Então, reciclagem, separação do lixo correta, reaproveitação de materiais, a capacitação das pessoas que estão ao teu entorno. Às vezes não é nem alguém da tua empresa, mas você vê um colega de trabalho, algum colega que está fazendo alguma coisa e fala, nossa, olha, que tal se você fizesse a coleta seletiva de lixo, por exemplo. Eu falo isso porque é o que as empresas geralmente começam, que está muito fácil, eu não preciso investir nenhum dinheiro, não preciso fazer nada diferente, está saindo? Não preciso fazer nada diferente para começar, está na tua mão, você pode começar muito fácil, né? Reciclagem e etc. Aí depois vai para outras ações de capacitação, de olhar para a redução de custos, o que você pode reduzir de custos, como é que você pode melhorar a entrega do teu produto, aí vai escalando para um nível maior. Mas comece pequeno, não tem problema. Essas pequenas ações já ajudam bastante. Eu acho interessante também começar do simples, né? Começar do simples e, como a Paula falou, né? Às vezes separando o lixo já ajuda, né? Eu vi esse fim de semana, vai ter uma ação no continente para buscarem lixo no Rio Camboriú, tá? Então, eles vão estar catando lixo lá, gente. E estavam precisando de voluntário até hoje de manhã que eu ouvi. Limpeza da praia, costuma ter aqui também. Exato, o pessoal da praia, limpeza da praia. Então, assim, tem coisa, tudo isso ajuda na sustentabilidade e ajuda no meio ambiente, né? Então, se você vai lá com a camiseta da tua empresa, você já está mostrando para aquela comunidade que a tua empresa já se importa. Isso. E não é só uma questão de precisar de financeiro, né? Lógico que tudo que a gente faz, mas é muito mais pela sua atitude do que só o financeiro. E é essa atitude também que a gente fala dentro das empresas, né? É a atitude de estar pedindo mudança para as coisas mudarem. Acho que isso que é mais importante.
Oi, boa tarde. Pessoal, a gente vê sempre que até tem uma empolgação inicial para implementar as pautas de ESG nas empresas e as primeiras fases dos projetos são sempre, uma vez aprovados, né, mais animadas e abertas. E eu queria saber de vocês o que vocês veem de maior dificuldade passando esse primeiro momento, uma vez que os projetos começam a rolar de fato, principalmente falando de pessoas e da pauta, seja menores de idade, mulheres, enfim. O que vocês veem hoje de maior dificuldade e como reduzir esse impacto? Eu acho que os projetos muitas vezes começam a ser uma organização de dados e aí a gente não sabe aonde a gente vai chegar e o que a gente espera desse resultado. Por isso vem aquele momento total e aí depois as coisas se somam, porque você não sabe o que você quer daquele projeto. Então o que vai acontecer na próxima etapa? E aí é importante essa questão dos dados, porque se esse projeto pilota num lugar, às vezes dá sucesso, mas no outro não dá. Por quê? Aonde que está? O projeto é o mesmo, mas são pessoas diferentes. Então, quando a gente não pensar que os projetos têm que ser baseados em dados, em análise, para a gente poder chegar nas nossas metas e resultados, a gente começa um monte de coisa e não chega a lugar nenhum. Então, é super importante a gente, novamente, trabalhar os dados, checar o que a gente quer fazer, para a gente poder dar uma perenidade nos projetos que a gente começa. E quando são empresas muito grandes, né, como a da Ana, às vezes um líder compra ideia. E aí lá na área dele, na unidade dele, super sai e dá certo o projeto, mas o outro líder de outra planta, de outro lugar, não compra, porque acha que não é importante, e aí não dá. Né? Então, esse trabalho de fazer a cultura, qual é o resultado final que isso está levando, analisa os dados, eu tive ganho aqui. Empresa é sempre qual é o ganho, qual é o benefício que vai ter. Né? Então, a gente precisa mostrar, trazer sempre para a pauta, para as reuniões estratégicas, para a comunicação da empresa, para que todo mundo saiba os resultados que estão começando a dar. Eu adicionaria ainda, né, gente, uma coisa que é muito importante, o foco. Né? Então, não adianta eu querer trabalhar em 5 assuntos diferentes que não vai dar certo. Tá? Então, o foco é muito importante. Então, se eu escolher um foco, um modelo, um propósito, vai nele, aposta nele e vai. Tá? Experimenta. Mas seja intenso nessa experimentação. Porque pode ser que ele não seja o correto. Então, mas você vai descobrir logo. Tá? Mas então, assim, foco para mim é bastante importante também. Como o da Ana, que foi de capacitação, né? Aí focou, deu super certo. Obrigada, gente. Acabou o tempo, mas se quiser perguntar pra gente depois...